feito aqui os agradecimentos, e agradeço em nome de toda a nossa diretoria, que aqui tem vários diretores presentes, homens e mulheres, os homens do sindicato, que apesar de ser minoria, mas nessa batalha nunca deixam as mulheres sozinhas, são os primeiros a assumir a linha de frente, porque compreendem que isso é muito importante para a nossa sociedade. Nós procuramos o gabinete da deputada para propor essa discussão na Assembleia Legislativa, porque os trabalhadores, de maneira geral no Brasil, vêm sofrendo um duro ataque aos seus direitos. Já sofriam e acelerou muito mais ainda com a aprovação da reforma trabalhista votada no ano passado e que entrou em vigor em novembro. E as mulheres, antes mesmo da aprovação dessa reforma, nós do Sindisaúde, a nossa central sindical, que acabou de chegar aqui o presidente, eu já gostaria de chamar para compor a mesa, nós já fazemos presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, que é presidida pelo nosso companheiro Luciano, que, coincidentemente, também é trabalhador da saúde, né, meu pessoal? Então, isso é muito importante, porque é uma pessoa que já conhece essa realidade melhor do que, às vezes, a gente, né? Porque vive, né, essa situação no trabalho, no local de trabalho onde atua, que é o Hospital do Coração, que fica localizado na Messagina. E nós, preocupados com isso, já colocávamos que essa reforma, se ela fosse aprovada da maneira que estava sendo proposta, os trabalhadores no Brasil inteiro iriam sofrer com retirada de vários direitos, mas que as mulheres, por sua vez, eram as mais ameaçadas, porque hoje, no mercado de trabalho do nosso país, nós, as mulheres, já, mesmo tendo uma escolaridade melhor do que os homens, ainda ocupamos menos postos de comando, de chefia no Brasil inteiro. Recebemos as menores remunerações e estamos nos indicadores com a maior taxa de desemprego do país inteiro. Então, essa reforma que tinha como objetivo principal atender um pedido do setor empresarial, ela estava apresentando naquele momento uma ameaça concreta de redução de direitos a todos os trabalhadores brasileiros, mas que as mulheres, na nossa opinião, mesmo anteriormente, elas já seriam as mais afetadas. E se a gente for levar essa discussão ainda para a mulher negra no nosso país, a situação ainda é muito mais agravante, porque elas já sofrem também com os baixos salários, com o desemprego e ainda sofrem com o racismo e o machismo no local de trabalho. Então, o Sindisaúde, quando propôs isso, propôs numa perspectiva não só de estar debatendo os ataques que estão sendo propostos pelo sindicato patronal dos hospitais particulares e filantrópicos, mas também aproveitar a oportunidade de estar nessa casa para abordar também as questões que afligem as mulheres no mercado de trabalho, em especial as trabalhadoras da saúde, que são representadas por nós. Ainda que tem jornadas de trabalho extenuantes, não porque querem, porque o trabalho na saúde, hoje, porque as trabalhadoras da saúde ganham baixos salários, a grande maioria delas, elas precisam, por uma necessidade básica, social e econômica, correr para outro emprego. Então, no geral, elas têm 2 empregos para que possa sustentar a sua família, cuidar melhor da educação do seu filho com um mínimo de dignidade. Elas se submetem, deputada, a ter 2 empregos. A deputada é enfermeira, ela conhece essa realidade de perto e ela assim como nós. Então, para quem não conhece, para quem não vive, para quem não sabe, não pensa, está lá no hospital, está lá na unidade de saúde, tendo os cuidados da auxiliar de enfermagem, da técnica, mas ninguém imagina que aquela trabalhadora que está ali cuidando da sua saúde, a maioria estão ganhando um pouco mais do que um salário mínimo,
estão trabalhando naquela unidade, vão sair de lá e não vão para o seio da sua família. Vão sair de lá correndo para outro trabalho, porque se quer ter um pouquinho melhor, oferecendo um pouco melhor de conforto à sua família, se obriga a ter isso. Os patrões, eles questionam muito por que o sindicato defende a jornada de 30 horas. Porque eles dizem na mesa de negociação que querem 30, que é para ter outro emprego. E nós sempre respondemos, ninguém quer ter 2 ou 3 empregos porque gosta de trabalhar demais ou porque gosta de ser explorado. É porque, infelizmente, isso é uma realidade dos trabalhadores da saúde do nosso país. E que se ganhasse melhor, eu tenho mais absoluta convicção que faria a opção de permanecer só em um trabalho. Então, essas coisas que nós queremos também aproveitar aqui para abordar os instrumentos. Hoje, os trabalhadores da saúde, nós temos os nossos direitos atacados, os sindicatos e as instituições que defendem os direitos dos trabalhadores também são com essa reforma trabalhista. Quando eles propuseram, o golpista do Temer, que propôs, que defendeu e que sancionou, alegando que era para estimular a economia do Brasil, gerar novos postos de trabalho, a gente já denunciava que não era nada disso. Era para atender uma demanda do setor empresarial do Brasil, que não ia gerar nenhum posto de trabalho e até vai precarizar mais ainda os que existem, porque é uma reforma para beneficiar muito exclusivamente o setor da sociedade. Então, é enfraquecer as organizações sindicais que defendem os direitos dos trabalhadores, é criar dificuldades para que os trabalhadores possam ingressar com possíveis ações judiciais. É por isso que a Justiça do Trabalho, ela também, e o Ministério Público, muitos juízes, procuradores, se manifestaram contrário a isso, porque a gente tinha clareza qual era o objetivo principal. Então, a gente sofre todo esses tipos de ataques, e os instrumentos coletivos de trabalho, que são instrumentos extremamente importantes para a vida dos trabalhadores, não só econômica, como sociais, que são as convenções e os acordos coletivos de trabalho, que nós, o Sindicato Laborário, eles estão atacando as convenções e os acordos coletivos de trabalho, que é o que eu chamo de instrumentos coletivos de trabalho, importante para a vida dos trabalhadores, porque além dele discutir a jornada de trabalho, estabelecer a jornada de trabalho, salários, ele ainda estabelece conquistas sociais extremamente importantes para a nossa vida, das mulheres, porque nós sabemos que além de trabalhar fora, nós ainda temos essa responsabilidade, que é de cuidar da família, da educação do filho, que nós sempre denominamos de dupla jornada de trabalho, que já tem mulheres que dizem que não tem dupla não, tem tripla mesmo, né? Porque além disso cuida de outras questões. Então eles estão fazendo esse ataque. Nossos salários, eles já são baixíssimos. Quem é da área, quem já atua, sabe disso. Hoje, a maioria dos trabalhadores, o nível médio da saúde, que são representados por nós, ganham ou um salário mínimo ou um pouco mais do que o salário mínimo. Isso por força da reforma entrar em vigor, eles iniciaram, nós lutamos e conseguimos manter todas as nossas conquistas. Agora, com a reforma em pleno vigor, eles não querem conceder sequer a inflação do ano anterior acumulado, que a maior foi o IPCA, de 2,95. A primeira proposta apresentada era de 1,89. Ontem apresentaram uma outra chegando a 2%, que é uma agressão a quem trabalha na saúde. É uma violência, por isso que nós achamos que o mês era oportuno para debater, porque quem cuida da vida e da saúde das pessoas, que espera um ano inteiro para ter o seu salário, acompanhar a mulher grávida nas suas consultas no período da gestação. Eles querem excluir essa cláusula. Outra cláusula importante da nossa convenção, que é o que assegura a todas as trabalhadoras da saúde acompanhar seu filho, cuidar de até 6 anos de idade, ao médico, durante um período que pode ser manhã à tarde ou à noite, porque a doença não avisa que horas ela vai chegar nas nossas vidas, na vida de ninguém. E a nossa convenção garante que a saúde que vai querer
dar uma declaração, um atestado antecipado? Nenhum. Então, isso é mais uma violência contra os direitos das mulheres trabalhadoras da saúde. E eu não sei por quê que na comissão que representa o sindicato patronal na mesa de negociação, a composição dela é a maioria de mulheres. Ontem nós perguntamos para elas, as advogadas na mesa, como é que vocês, mulheres, que são maioria nessa mesa, permitem que os homens façam um negócio? Quem cuida da vida não tem. Mas se você for olhar as reformas nos equipamentos desses hospitais, não só em Fortaleza, mas na região do Cariri, onde eles estão bem organizados, também passam por grandes reformas, né? Então é porque não levam em consideração nenhum deles, dos gestores, dos patrões, tanto da iniciativa privada como da filantropia, a importância que tem quem faz o trabalho de fato acontecer. Uma questão que é muito mais de direitos humanos, que é valorizar a quem presta um serviço com qualidade, com competência e com dedicação à sociedade. Isso não é só visto, isso é feito através de cooperados, que é uma relação de trabalho que existe no estado do Ceará, que é uma das relações de trabalho mais precarizadas que nós do Sindsaúde temos denunciado, porque elas ingressam através de uma cooperativa de trabalho, que não é verdadeira, porque elas não têm o retorno final às cooperadas na conta delas, elas ingressam nessa relação de trabalho para receber por hora trabalhada, sem nenhum outro direito que os demais trabalhadores que são servidores públicos ou regidos pela CLT têm, como férias, 13º salário, desse crime que foi cometido contra essas trabalhadoras auxiliares de enfermagem que prestam serviço para o Estado através dessa cooperativa. Tirando as cooperativas, não para aí. Tem os consórcios públicos de saúde que o governo do Estado instituiu, que eles são as policlínicas e os CELs, que estão aí distribuídos, no total de 21, em todo o Estado, que tem grandes equipamentos, e o Sindsaúde não nega não, para atender bem a população. Mas quando a gente vai olhar qual a situação daqueles trabalhadores, não tem uma definição do ingresso. Alguns entram através de uma seleção por um contrato por tempo determinado de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, que daria 2, mas tem gente que está lá com 4 anos que entrou, numa situação de extrema instabilidade, sem ter reajuste salarial há 3 anos, ganhando salário mínimo, e só exerce a profissão se pagar o conselho, porque o papel do conselho é a autarquia. Se você não paga, você não pode exercer a profissão. Conselho Regional de Enfermagem. Então, é mais um crime, um modelo de gestão que nós, do Sindsaúde, temos em todos os espaços públicos que nós temos ocupado, nós temos aproveitado para denunciar que não resolve o problema da saúde pública e que só precariza mais ainda as relações de trabalho e que tem muito mais gasto para o Estado do Ceará, o trabalho prestado, os custos que o Estado gasta com essa relação de trabalho do que a realização do concurso público, que é o que o Sindsaúde defende, e que o último para auxiliar, para técnicos de enfermagem, está na minha frente do Estado, foi realizado em 2006, não foi isso, Messias? E foram convocados em 2008. Então, há, na verdade, uma grande demanda, e essa audiência pública nós entendemos como um espaço importante para trazer as demandas dos trabalhadores da saúde, porque hoje a gente sofre esse ataque aos nossos direitos na convenção, mas se nós estamos no município, no estado ou na cooperativa, nós também sofremos, não esse da convenção, mas outros ataques, porque você permitir que uma trabalhadora da saúde esteja no policlínica do estado do Ceará, ou no céu, trabalhando, ganhando um salário mínimo, 3 anos sem reajuste, sem ter uma definição na forma de ingresso, sem ter um auxílio à alimentação e algumas sem ter direito sequer ao adicional de salubridade, que isso é direito, não tem questionamento para todos os trabalhadores que hoje estão no estabelecimento de serviço de saúde do nosso Estado. Portanto, companheiras e companheiras, as autoridades aqui presentes,
a deputada Augusta, nós queremos encerrar a nossa exposição conclamando a todas as trabalhadoras e os trabalhadores da saúde a fazer resistência a todos os ataques que nós estamos sofrendo, não só na iniciativa privada, na filantropia, mas no serviço público e principalmente aos companheiros que são cooperadas. É preciso fortalecer os seus sindicatos e a luta dos trabalhadores para resistir não só a esses ataques, mas outros que deverão estar por vir. Portanto, o que vai dar resposta a tudo isso é a nossa união, é a nossa mobilização, é a nossa resistência. E para isso, vocês que são trabalhadores do nível médio da saúde, podem ter certeza que vocês têm um instrumento que tem um princípio fundamental, que é lutar incansavelmente, incondicionalmente, pela manutenção dos direitos de vocês, que é o Sindsaúde. Então, nós contamos com vocês para resistir a tudo isso. Agradece aqui a fala da Martinha, que também explanou, e a palavra realmente é resistência, porque vai vir muita coisa por aí, infelizmente, a gente tem que estar preparado para enfrentar. Mas, antes de dar continuidade, eu gostaria aqui de registrar a presença da Kelly Vila, nova, que é assessora do deputado Chico Lopes. Obrigada aí, Kelly. E também convidar aqui para a mesa o José Tavares, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará. Pode vir aqui para a mesa também. A gente agradece já pela presença, de ter vindo aqui, dar consideração. E, dando continuidade, já vou passando para a coordenadora, a Juliana, a senhora Juliana, que veio aqui representando o Corém. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estarmos aqui representando a entidade, o Conselho nosso de Enfermagem. Quero agradecer à deputada, doutora Augusta, e, em nome dela, saúdo todos os representantes da mesa, como a Dona Marta, Eveline, a Anísia, Taxila, o Luciano e agora o seu José Augusto. Bom, o Conselho, o nosso Conselho de Enfermagem, foi criado em 74. De saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares, que são as nossas 3 categorias, sermos ceifados do nosso direito, enquanto mães. Né? Se a gente fala isso constantemente, seja no PSF, seja no hospital de maternidade pública ou privada, e aí a gente se pergunta, claro, nós, profissionais da enfermagem, hoje no nosso estado, somos mais de 66 mil inscritos no Corém. Dentre eles, talvez 90% sejam mulheres. Né? Então, a enfermagem ela precisa se empoderar desses direitos que a gente precisa ter conosco. Infelizmente, o que a gente tem são acordos. Né? A gente não tem uma lei que determine algumas coisas que o sindicato constantemente busca uma melhoria. Né? A gente tem as convenções coletivas, que anualmente é reavaliada. Sempre os diretores junto com o sindicato procuram uma melhoria. E é claro que se a gente tivesse uma legislação que nos amparasse, a gente não ia precisar estar constantemente gastando energia com isso. Nós temos um projeto de lei, eu acredito que aqui todo mundo conhece, de 2000, o projeto das 30 horas. Né? E esse projeto de lei está há 18 anos tentando ser consolidado, acontecido. Porque o que acontece ainda no nosso estado, ainda no nosso município, com os acordos, é de acordo com a necessidade e a boa vontade do diretor. Infelizmente, a gente sabe que a saúde precisa de mais pessoas, sempre, pessoas qualificadas, e muitas vezes eles dizem justamente isso, que eu não tenho pessoas suficientes para ter apenas 30 horas semanais. Né? Essa é uma das falas principais dos nossos diretores. Não tenho gente suficiente. Será que realmente eles não têm gente suficiente?
ou eles não estão podendo contratar pessoas de quantidade suficiente. Seja porque estão fazendo uma reforma administrativa no prédio, seja porque estão priorizando um outro verbo para outro percurso. Mas o que a gente percebe mesmo é que o dimensionamento de enfermagem em muitas instituições está inadequado. A gente costuma ter várias denúncias de profissionais dizendo que tem dobra constantemente. E dobra não é para acontecer. A gente precisa ter pessoa suficiente para que nós possamos dar continuidade de uma assistência, porém com quantidade de gente suficiente. Se a dobra está acontecendo, posso lhe garantir que está faltando gente naquela escala. Então, aí o Conselho, juntamente com seja quem for, o Ministério Público, vai fazer o dimensionamento adequado para que essa dobra não aconteça. Muitas vezes eu digo assim, gente, dobra para ser uma eventualidade. De repente eu estou indo para o hospital, quebrei meu pé no meio do caminho. Eu não quebro o pé todo dia. É uma eventualidade. Aí tudo bem, era, sei lá, 6 horas da noite, 6h30, para eu conseguir alguém, é difícil. Claro que é. Mas, graças a Deus, ninguém quebra pé todo dia. Dobra é uma eventualidade. Olha só, hoje em dia eu não vejo mais tanto, mas antes eu ia fiscalizar e via escala de dobra. Era tão comum dobrar que já tinha uma escala, quer dizer que era que ia dobrar. Então a gente precisa entender que somos muitos. E a gente da enfermagem precisa se empoderar desse poder, né? Dessa quantidade, dessa força. Vejo que a enfermagem ainda é pouco mobilizada. Fico feliz quando eu vejo aqui um grupo de estudantes, de profissionais, alguns, mas já com esse entendimento que nós precisamos ser a força. Se nós somos, no nosso hospital, 60%, 70% da mão de obra, porque nós não temos a força que deveríamos ter. Então, o Conselho está sempre à disposição. Claro que temos nossos limites de atuações, mas estamos sempre em parceria com o sindicato, com o Ministério Público, com essa casa, com a Câmara dos Vereadores. Então, o Conselho ele está aberto, tanto a negociações quanto lutas. Nós, da enfermagem, lutamos todos os dias. E vamos para o trabalho e quando chegamos em casa. É uma luta constante de valorização profissional, de valorização pessoal, por sermos mulheres, por sermos profissionais de enfermagem. Então, o Conselho realmente está à disposição de vocês e, com certeza, nessa parceria. Viu? Só a título de curiosidade, tem algum enfermeiro aqui hoje? Enfermeiro? Não sei. Menina, quebrou minha mão. E eu? Pelo menos, né, Lona? Mas assim, ó, para vocês, só nessa audiência pública a gente já percebe como o enfermeiro realmente não tem mobilização, como a gente não consegue avançar em 30 horas nem no piso, porque a gente não tem mobilização, apesar de uma grande quantidade de enfermeiros, a gente não despertou ainda para isso. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Estado de Saúde, que teve à frente do Centro de Saúde, uma profissão bem mais nova do que a enfermagem, e já conseguiu piso, e já conseguiu salubridade, enfim, porque está unido numa luta para conseguir. Nós botamos um projeto aqui para a redução da carga horária, projeto de indicação, porque infelizmente a competência só dava para ser de indicação, não apareceu nenhum enfermeiro para reivindicar nada. Eu botei porque eu sou enfermeira, né? E eu sei porque eu trabalhei na enfermagem, e eu estava lá no dia a dia, né? Sei que é uma luta nossa, mas infelizmente não foi por nenhuma reivindicação para poder ter mais força, eu acredito. Como eu quero também defender a questão do piso, muito quero defender demais a questão do piso também para a enfermagem. Preciso demais também dessa proposta de ver, né, das entidades que representam os enfermeiros. Peço sempre porque não quero que seja uma coisa da deputada, eu quero que seja uma coisa da categoria.
para criar força e para a gente realmente poder lutar, enfim, para ter esse direito garantido. Estou me metendo aqui nas falas, né, mas aqui vou dar continuidade. E, muito bem, pessoal, vamos levantar aí. Levantar aí o cartaz. Vai ficar bonito. Agradecer demais aqui, eu acho que os alunos que estão aqui, que estão tendo realmente uma aula, viu, professora, você está de parabéns, uma aula assim, exemplar de direitos, né, uma aula de realmente democracia, que vocês têm que participar, não só agora, mas depois, quando conseguirem a graduação, mais ainda. Então, agradeço a todos e já passo aqui para a Eveline, que vai representar a Coordenadoria de Mulheres do Governo do Estado. Boa tarde. Me chamo Eveline Alcântara, vim representando a Camila Silveira, que é a coordenadora de políticas públicas para as mulheres do Governo do Estado do Ceará. Ela está em outra atividade, né, no Ministério Público e na atividade da SPDE, e que infelizmente ela não pôde estar aqui presente, mas queria saudar a mesa, né, e em especial também a Marta Brandão, né, mas a gente mais conhecida como Martinha, não tem como não chamar ela de Martinha, né, já é bem carinhoso já, né? É uma amiga já da luta. E agradecer o convite da deputada Augusta Brito por convidar a participar desse momento muito importante dessa luta da categoria. Eu estava até comentando aqui que eu sou assistente social de formação, a categoria que já tem um PIS, já tem as 30 horas já garantida por lei, mas que infelizmente a gente ainda não tem um PIS, mas estamos lutando para isso. E que retirada de direito mesmo de trabalhador é uma violência assim, né? E a gente tem que sempre pautar nisso. E é interessante como a gente vê que nós mulheres ocupamos a maior parte das profissões e a gente tem os maiores direitos mais violados do que os homens, né? E para você ver como o machismo, a sociedade nos impõe a isso. O que é que o capital faz com a gente em relação a isso, nessa luta de direitos? Então, aqui, eu quero deixar claro que a coordenadoria está à disposição para dialogar, para contribuir nas atividades que for preciso, né? E fazer parte da luta mesmo, e dizer para vocês que só a luta faz valer. Só a luta faz valer e a resistência num governo tão difícil, só de retrocesso. E não espere muita coisa, não. Não espere que desarme tudo para poder começar a luta. Tem que lutar de agora e de sempre. Então, aqui eu quero deixar admiro muito a luta de vocês, deixar meu agradecimento e dizer que a gente está à disposição para lutar, para contribuir com vocês no que for preciso. E a gente está disponível, a nossa coordenadoria fica na Silva Palé, no Palácio do Governador, a gente está lá de segunda a sexta, no que precisar, sábado e domingo também. E não deixe que nossos direitos sejam violados nem explorados. Né? Então, muito obrigada. Obrigada, Eveline. E dizer que a coordenadoria é importante que esteja aqui também, como a Procuradoria da Assembleia, no qual eu estou à frente no momento, porque retirada de direito é uma violência grande, né? E a gente tem que acordar para isso, tem que realmente procurar esses órgãos, todos os órgãos que existem, para a gente poder tentar se defender. E aí agora eu vou continuar com as mulheres, depois eu vou deixar os nomes por último, certo? Vou passar para a professora Tássia, que também poderá fazer sua explanação. Agradeço a Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde a mesa. Sou professora de enfermagem, sou coordenadora de enfermagem do FVEST, de outras instituições. E eu já venho na luta da enfermagem, não é de hoje. Eu já fui auxiliar de enfermagem, já fui técnica de enfermagem, instrumentadora e sou enfermeira. E assim, deputada, hoje, por incrível que pareça coincidência, teve algumas auxiliares de enfermagem que foram procurar lá no FVEST em relação
ao desespero porque elas estão desempregadas, justamente para o que a senhora falou, e eu queria até combinar depois com o sindicato, com a deputada, com o Corém, para ver se a gente faz alguma parceria, alguma coisa para essas trabalhadoras não perderem seus empregos. Então, eu vou deixar depois o meu contato para vocês, tá? Em relação ao que a gente veio aqui hoje, eu estava me perguntando ontem à noite, meu Deus do céu, eu passo a vida inteira, já trabalhei em estratégia de saúde da família, posto de saúde, e eu acompanhei todo aquele pré-natal, orientando, e dando aquela ênfase da questão da amamentação exclusiva, da atenção do binômio mãe e filho. E aí a gente, como profissional da área da saúde, a gente não tem um direito sequer de ficar até com nossos filhos. Aí eu faço a pergunta, nossos bebês, eles são autossuficientes? Eles não sentem falta da mãe? A gente tem que cuidar realmente, tem que ter a questão do atendimento humanizado. Mas por que não é tão humano com a gente? Já que a gente trabalha, eu trabalhei gestante até o 9º mês, engordei 30 quilos numa gestação, foi muito difícil para mim. Principalmente eu estava no setor de complexidade alta, e aquela história, né? Quando a trabalhadora está na situação dessa, ideal ela ficar no setor que seja de menos complexidade, que não tenha a questão da dobra. Cheguei a dobrar várias vezes, entendeu? Então, toda aquela dificuldade do profissional que tá lá na ponta, que sofre agressões verbais, de violência. E o que está faltando realmente, o que eu acho, é isso que está acontecendo aqui hoje, certo? A questão dessa união, como falaram aqui. E eu espero que isso daqui, não só para os estudantes, que eu sempre coloco em pauta, que eu levo eles sempre, já lutamos também pela questão da melhor qualidade, do repouso digno para Fortaleza. Espero que os outros municípios também lutem também pela questão do repouso. Estou em alguns hospitais e eu vejo a questão da má qualidade. Tem hospitais que não tem nem água, para os profissionais beberem final de semana, que eu já peguei, outros que nem repouso, certo? Então, assim, são coisas que eu fico me perguntando, poxa, o dono do hospital, que é o médico, certo? Será que ele nunca passou por uma dificuldade, vendo aquele... Eu, sinceramente, se eu tivesse um hospital, se eu tivesse dinheiro, eu tratava tão bem meus funcionários, porque se eu trato, tem aquele espelho, aquele reflexo. Se eu trato tão bem meus funcionários, se eu trato tão bem meus alunos, eu sei que vai refletir no atendimento, no melhor atendimento, o paciente não vai reclamar, tá entendendo? Porque tem toda aquela questão. Poxa, um profissional da área da saúde para atender 12 pacientes de uma complexidade alta não tem condições ele pode até tentar prevenir alguma coisa, lesão, pressão, mas com 12 pacientes para cuidar, medicação, será que não vai haver nenhum erro de medicação, A questão do registro, que vai ficar até um pouco mais incompleto, entendeu? O cansaço, porque o erro não é só errar. São vários fatores para acontecer aquele erro, entendeu? Doutora Juliana, eu já, quando eu era técnica auxiliar de enfermagem, eu lembro muito bem que foi até no carnaval. Eu sempre gosto de falar isso para os meninos. Era época de carnaval, de Semana Santa. Meu primeiro emprego, aquele medo de perder, eu já cheguei sem mentira nenhuma, socorro, a dobrar uma semana, manhã, tarde e noite. Eu chegava a dormir em cima do balcão e avisava os pacientes, entendeu? Aquela ameaça, se você não ficar, você vai para fora. Então foi muito sacrificioso para mim. Desde então eu prometi para mim que eu ia fazer alguma coisa pela enfermagem, o que é que eu sei? Nem que esteja para ficar nessa mesa que vai lutar junto com vocês. Muito obrigada aí pelo relato de vida, depoimento. Mas é isso mesmo, a enfermagem é por emoção, mas a gente não pode deixar com que façam tudo, tirem todos os nossos direitos e a gente fica aceitando tudo pacificamente, porque já passou, já fizeram, acho que tudo que podiam tirar e fazer, já fizeram. Inclusive, eu acho que a grande maioria teve a oportunidade de assistir,
está com umas 2 semanas atrás, né, até o Corém, a ABEM e o sindicato tiveram também o Sindicato de Saúde. Nós estivemos até na Praça da Imprensa fazendo um protesto do que falaram do enfermeiro. Né? Saiu uma reportagem botando a culpa do pré-natal, que não tinha médico, então o pré-natal não tinha qualidade. Né? E aí tivemos o direito de respostas, até que parabenizo o Corém, porque a vida toda as pessoas tratam a enfermagem como se fosse simplesmente para auxiliar o médico, e não é isso. Né? Ou então como se fosse uma pessoa frustrada. Né? Eu queria ser médico, não pude, fui para ser enfermagem. E não é assim. Né? A grande maioria, eu acho que, eu não sei, nem nunca conheci um assim. Eu, pelo menos, quis sempre ser enfermeira. Sempre ser enfermeira. E aí cria essa situação que parece que é comum. Então, a jornalista falou como se fosse uma coisa mais simples do mundo. Não sabe ela que tem uma categoria, que está lá, que estudou não sei quantos anos, que tem realmente suas funções, suas prerrogativas, e que faz um pré-natal belíssimo. Eu fazia um pré-natal que eu não tive inveja de médico nenhum. Não é dizer que não precisa, né? Nem disputando. A gente precisa, enfim, para ficar. É uma equipe, mas que a gente não tem que ser tirar dessas nossas funções, né? Ainda mais em lugar nenhum, né? E muito menos num jornal que é para estar aí informando as notícias corretamente. Então, teve essa manifestação, porque nós temos que, primeiro, valorizar a nossa profissão. Se a gente não se valorizar, ninguém vai respeitar o que a gente faz, ninguém vai saber para que serve a enfermagem. E aí, não respeitando as nossas prerrogativas, então vai acontecer tudo isso. Vão pagar pouco, vão obrigar a dobrar, vão deixar desempregado, porque a gente não está se valorizando. Tem que começar, eu acho que de cada um, tem que começar da enfermagem, tem que ter essa união que eu procuro aqui das entidades que representam, tem que ter a professora que vem aqui para também ter a voz. E agora eu falo demais, né? Eu estou querendo falar pouco porque eu quero ouvir mais do que falar. Eu vou passar aqui para os outros 2 membros convidados da mesa e depois eu gostaria assim, de avisar que quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma fala, vai passar, tem um rapazinho atrás com esse papelzinho que vocês podem já estar se inscrevendo durante essas falas aqui da mesa, certo? E agora, já dando continuidade, eu vou passar aqui para o Luciano, nosso presidente aí da CTP, que poderá também fazer sua fala, e agradecer já a sua presença aqui. Uma boa tarde a todas e a todos. Saúde a mesa, na pessoa da deputada Augusta Brito. Saúdo todo o plenário e os profissionais e as profissionais de saúde, na pessoa da Marta Brandão, essa guerreira. Dizer que é uma satisfação para a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, participar desse debate. Principalmente que é uma luta nossa, dos nossos sindicatos, da nossa central, que é uma causa mais do que justa. E assim, deputada, eu estava agendado para ir para aquela manifestação na Praça da Imprensa na sexta-feira. E sabe por que eu não fui? Simples. O pessoal do Sinetran, que luta por uma descompressão, ocuparam a área de exames e o superintendente mandou trancafiar todo mundo lá dentro. As mulheres lá ficaram trancadas lá a sexta-feira, o dia todo. E fica a imaginar como é que em pleno século... Eu me senti com aquelas mulheres, as senhoras de idade, eu me senti como se fosse em Chicago, lá em 1800 tarará, quando aquelas mulheres foram queimadas lá na fábrica que redundou no 1º de maio. Então, o que é que leva, em pleno século XXI, a acontecer esses fatos? De pessoas serem trancadas, de pessoas pensarem que bebês são autônomos, de um pré-candidato chegar no voto dele e clamar pelo tirano que fez torturas com uma mulher. Esse mesmo pré-candidato, numa academia, dizer o seguinte: olha, eu tenho 5 filhos, 4 eu fui forte,
Agora no quinto eu fracassei e veio uma mulher. Gente, eu fico a pensar, criaturas desse tipo são filhos de chocadeira, não tem mãe, não tem irmã, não tem filhos. Então isso é um retrocesso e afeta principalmente as mulheres, que já foi falado. Na questão da reforma trabalhista, quem sente com mais força são as mulheres. Na emenda constitucional 95, que congela por 20 anos o orçamento da saúde, da educação, da segurança, para afetar mais as mulheres. Desta reforma da Previdência, que foi adiado para novembro, e nós temos que trazer, que vai afetar também as mulheres. E esses retrocessos não são de hoje. Eu sou de uma época que as mulheres, pelo menos a minha mãe, a profissão da minha mãe era prendas do lar. As mulheres não trabalhavam, só os homens trabalhavam. Mas o mercado necessitava dessa mão de obra e desse mercado consumidor. Até porque a mulher vem para o mercado e vem com um salário inferiorizado. Porque nós vivemos num país machista e o homem ainda é tido como arrimo de família. Então a mulher pode, segundo eles, e deve ganhar bem menos. Daí o achatamento salarial. Pronto! Ainda tem esse, e esse mesmo disse isso. Olha, a mulher tem que ganhar menos do que engravida. Quer dizer, querem exterminar as mulheres, pelo que ele consta lá. Mas veja bem, e aí ela vem ter jornadas duplas e triplas. Porque essa é a realidade de quem trabalha na saúde. Trabalha no hospital do coração, e muitas vezes é comum as pessoas dizerem: Luciano, eu estou 72 anos no ar. Luciano, a minha neta nasceu ontem, e eu não sei se viu, você chove. Não, a minha neta nasceu, é porque eu só soube ontem, quando a minha filha chegou da maternidade, aí minha neta já nasceu. E a marca de não, eu corri do lado para o outro, nem que eu não grávida. Veja bem a realidade. Na penúltima Conferência Nacional de Saúde, dados, pesquisas, constatou que 80% das mulheres que trabalham na saúde não tem mais um relacionamento estável. Devido a estar correndo de um lado para outro, não tem mais um companheiro. E a perversidade maior. Os patrões ainda querem tirar desses 20%, tirar que o companheiro acompanhe o pré-natal. Olha a loucura! A que ponto nós chegamos? O que é pior, além dessa jornada estafante, o assédio, devido não ter vínculo empregatício, é comum nas cooperativas dizer: olha, se não fizer isso assim, assado, se não fizer desse jeito, e tira da escala. Tira da escala. Quer dizer, isso está trazendo um adoecimento muito grande para os profissionais e as profissionais de saúde, porque trabalha sob uma pressão muito grande, sem se falar na falta de condições dignas de trabalho. Às vezes, muitas vezes não tem os EPIs. Quantas e quantas pessoas não faz, por exemplo, radiologia? Animado, faz o curso, conclui, aí vai, consegue um emprego. Lá não tem aquele protetor de tireoide. Então, o que tem de pessoas hoje com câncer de tireoide, tendo que retirar a tireoide porque não teve o protetor, não está no gibi, não é brincadeira. Além do mais, não tem repousos dignos, deputado. Muitas vezes, é a realidade ainda hoje, tem que repousar no balcão ou no chão, sendo beijada à noite. Isso aqui é realidade, gente. Pelo rato. Não é nem pelo gato, é pelo rato mesmo. O rato vem no pescoço e morde profissionais de saúde desse jeito. É desse jeito. E assim, e as hipocrisias, né? Você vê nesse mês de março, eu pelo menos estou aqui com o folheto do jornal de hoje, muito legal, né? Mulher, poesia, tal, né? Mas quando você vê na prática, as empresas enaltecendo, as indústrias, a mídia, mas quando é na hora de conceder um direito mínimo, o que vale é a lei de mercado. O que vale é o lucro incalculável. Eles não querem saber do quanto custa a vida. Né? Então, o que é que acontece?
O último concurso, para você ter ideia, esse 2006, eu participei ativamente, participava da mesa estadual de negociação do SUS, e naquela época, um levantamento feito já apontava uma defasagem de 10 mil profissionais na área da saúde no governo do Estado de Ceará. 10 mil. Quando nós levamos essa demanda, foi dito que não podia fazer concurso para 10 mil, porque ia impactar a lei de responsabilidade fiscal. Pois bem, foram feitos para 4.996 profissionais. De lá para cá, muitos profissionais morreram ou se aposentaram. E daí não foi feito mais concurso. Então entra a história das cooperativas, que é um gasto bem maior do que se fosse concursado. E aí fica essa questão de para onde está indo esse dinheiro que deveria ser pago o servidor, que é aquele que tem o compromisso, principalmente com a instituição. Então, na nossa visão, o que resolveria isso é a questão do concurso público. Aí sim, porque tem como mensurar a questão do dimensionamento, tem como ver quantos profissionais faz um concurso público e tira de vez a questão da falta de condições de trabalho. Agora, sobre essa questão da mobilização. Gente, eu tenho ouvido muito isso. Olha, a enfermagem é uma classe destruída. A enfermagem não se mobiliza. Gente, não é isso. É porque a senzala mudou. Hoje, ela é dentro dos hospitais. Imaginem um profissional, uma profissional, que tem 2, 3 empregos, já sai de um correndo para o outro, que não tem tempo para dormir. Já aconteceu semana atrasada, um profissional entrou lá no refeitório e disse: Luciano, me diga um remédio bom para sono. Dormir. Sono só descer, velho. Eles pagam para quem não tem tempo nem para dormir. Está ruim. Então é isso que está levando à morte. Então essa escravidão mudou da casa para o hospital. Então as pessoas não têm como nem participar de uma reunião, porque a agenda é lotada. E ainda mais, nós sabemos que ainda vivemos num país muito machista. A mulher, além dessas jornadas, muitas vezes em casa, tem que cuidar do filho, do sogro, do pai, porque às vezes o companheiro, quando ela tem, não ajuda. Então, por isso, nós temos que mudar mentalidades, principalmente a enfermagem, e ver como realmente cuidar do cuidador. Porque nós não podemos cuidar de alguém se nós estivermos adoecidos. Mas com muita luta, com muita mobilização, conseguiremos a vitória. Luciano, sua fala é assim. Você não é mulher, você tem alguma forma feminina que está mudada. Porque você defende, você é um homem mesmo. Tem 12 filhos, cara. 12 filhos. 12 filhos, né? Lógico. Eu não sou fã, né? Mas quem sabe, né? Parece comigo. Aqui todos homens e mulheres pensaram iguais, não é só homem não. É homens e mulheres, porque tem muita mulher machista. Verdade. Mas assim, não me dê flores, né? Me dê direitos. Fico botando coisa bonita, mensagem, enfim. Mas agora eu vou passar aqui para o nosso último orador aqui da mesa, Tavares, que poderá também fazer aí sua explanação. Também já agradeço a presença, Tavares, fica à vontade. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite da deputada, agradecer também a presença da deputada, enaltecer a luta que ela tem, como também membro da categoria dos enfermeiros. E essa guerreira Martinha, que agradecer em nome de todas as mulheres em nome da Martinha, porque a Martinha é uma pessoa que, como o companheiro que falou, o nome diminutivo para ela é o contrário. Tem que agradecer mesmo, porque é uma mulher de luta de guerra. Eu gostaria também de chamar a atenção, a gente fala depois do Luciano, até difícil que o Luciano já coloca tudo, já que tem que colocar. Mas eu gostaria de chamar a atenção um pouco da sociedade brasileira,
ouvinte, telespectador do rádio da FM Assembleia, para quando tiver um hospital, uma mobilização, reivindicando salário, antes de criticarem, vá lá dar o apoio desse povo, que esse povo é sofrido igual toda a restante da população. E mais ainda, como já foi falado várias vezes aqui, são pessoas que, na grande maioria, têm 3 empregos. Eu tenho uma irmã que trabalha de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e eu conheço de perto a luta dela também por conta disso. Ela é obrigada a trabalhar, quando ela perde muitos empregos, ela fica aflita já procurando, porque o salário é tão pouco, e não dá para sobrevivência, para educar um filho, uma coisa. Então, como foi falado aqui, a mobilização é muito importante. Para essa categoria das senhoras e dos senhores, se torna mais ainda devido à carga horária, como bem colocou aqui o companheiro Luciano. Mas, com um jeitinho, se a gente dormir 5 minutos a menos, 5 minutos se passar numa mobilização já faz a diferença. Esses governos que aí passa, a grande maioria deles, especialmente esse golpista que está aí no poder, quando ele retira 20% do investimento da saúde, da educação, ele tirou o investimento de uma geração. Em 20 anos se forma uma geração nova em qualquer país. Você vê que em 30 anos o Japão saiu da condição de aniquilado para primeiro mundo, por conta da educação, do investimento em educação. Então são esses preceitos que a gente luta, esses conceitos que a gente prega para toda a sociedade, e é isso que nós da CTB, eu também como diretor da CTB, quero aqui agradecer ao companheiro Luciano, aos demais diretores da CTB que tem junto aqui, o companheiro Martinha também somos da CTB, e agradecer também a luta do nosso sindicato, o sindicato da Martinha, da Centro de Saúde, sabe da luta do nosso sindicato, e sempre que precisa a gente está junto e vice-versa. Os sindicatos vivem para isso, para se ajudar mutuamente. A gente prega muito onde vai, da unicidade sindical nesse sentido, da união. Mas, infelizmente, o companheiro Martinhas e os demais companheiros, o Luciano está muito bem disso, a gente encontra muita pedreira no caminho, em vez de somar em força, querem dividir. Isso é prejuízo para todos os trabalhadores. Mas, companheiros, eu não tenho muito o que falar, porque já foi falado de tudo, mas uma coisa eu garanto aos senhores. Com a união e perseverança, todos nós alcançaremos um pouquinho do luar do sertão. Então, vamos à guerra, vamos à luta, e não desista não, companheiros. E quanto mais desistir, mais lucro nós vamos dar para eles. Então vamos lutar, vamos nos unir força, e um dia nós alcançaremos os nossos objetivos. Muito obrigado e boa sorte a todos. Obrigada, Elisa, também. E aqui, dando continuidade, algumas pessoas já se inscreveram, eu gostaria de chamar para que viesse aqui até a frente, usar qual é o microfone que vai usar? O dessa ponta aqui, né? A Kelly Villanova, que é assessora do deputado Chico Lopes, pode vir. Aí depois nós temos aqui a Madalena Policarpo, né, representando a UPM, e a Daniele, desculpa aí, auxiliar aqui de enfermagem. Também gostaria de convidar e provocar algum estudante que queira também falar. Pode falar, Kelly. Boa tarde a todas e todos. Não, boa tarde a todas e todos. Quero primeiro, sou Kelly, estou aqui representando o deputado Chico Lopes. Eu quero primeiro parabenizar a deputada Augusta, parabenizar a Martinha pela iniciativa, né, e pela luta, sempre. Dizer para vocês que ser mulher é muito difícil, né, gente? Não basta ser mulher, a gente tem que sofrer cotidianamente em todas as instâncias da vida, né? Em casa, no trabalho, na rua. Então, assim, se a luta dos trabalhadores é difícil, das trabalhadoras é muito mais difícil, né? E assim, dizer para vocês que o deputado Chico Lopes, ele é muito sensível à luta das trabalhadoras da saúde e acompanha de perto também, até porque ele tem uma companheira que é
uma profissional da saúde, né? Então, assim, ele está presente mesmo em vários, já esteve presente em vários movimentos e várias lutas de vocês, e assim, dizer que vocês podem contar com o apoio do deputado, né, com o apoio do mandato, que nós estamos de portas abertas. E assim, a deputada, né, o deputado, a instituição, o sindicato, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa do apoio, né, dos trabalhadores, a gente precisa do apoio popular. Então, assim, dizer que a gente tem que caminhar junto, de mãos dadas, que a luta sempre foi difícil e agora está ainda mais difícil com esse governo golpista que aí está, não é para acrescentar, né? Ele está lá para tirar mesmo um pouco que a gente já conquistou até hoje. Então, mais uma vez, parabéns a todos e vamos juntos na luta. E agora já chamamos aqui registrar a presença da Anísia, que chegou aqui representando o Senés. Anísia, seja bem-vinda. Acabou a mesa da fala, mas você é convidada ainda a participar aqui da mesa. Já chamamos a Madalena Policarpo, Madalena? Aqui é a Madalena. Muito bem. Aí, ó. Boa tarde a todos e a todas. É muito prazer estamos aqui. Eu sou direção do Centro de Saúde, mas também faço parte da UBN, que é uma prazer de mulheres que fazemos parte. E estou aqui também para falar em nome dela, porque a companheira de vocês não pôde estar, certo? Mas é uma entidade também que faz a defesa das mulheres. Então, nós mulheres, como aqui já foi dito por várias pessoas, realmente hoje nós somos a maior população do Brasil. Infelizmente, somos a categoria, né, que temos salários bem menores. Somos as pessoas que temos muito poder nas nossas mãos, nós mulheres, para fazer diferença nesse país. Né? Então, nós precisamos de mais mulheres na política, na classe legislativa. Aqui na Assembleia Paulistana nós temos quantas enfermeiras? Conheço Augusta? Duas. São quantos deputados? Né? Estaduais. Quantos? 46. 7 mulheres e 2 da área da saúde. Né? Na Câmara, minoria também é mulher. E assim todas as casas. Então, nós mulheres precisamos estar cada dia fazendo a luta. E nessa eleição que estabeleceu, nós precisamos estar mais mulheres nas casas legislativas para nos representar. Várias companheiras do nível médio, né, que nós representamos esse nível médio, foram candidatas para vereadora, né? Infelizmente nós não temos nenhuma auxiliar técnico de enfermagem na Câmara hoje, municipal. E nem na Assembleia, tem enfermeiros. Então nós que somos a maior categoria, o nível médio da saúde são as mulheres, e também da nível superior as enfermeiras também. Então nós precisamos, companheiros, atentar para isso. Porque, como a Matia falou, lá no sindicato patronal, que representa os patrões, a maioria são mulheres. Mas aquelas mulheres que lá estão, não estamos representando os patrões, mas são mulheres, mas estão concordando com o machismo que impera naquele sindicato. Então, no Sindicato de Saúde, a maioria é mulher. Né? Quem mandou lá foi nós mulheres, né, Matia? Estou dando uma mesarrão aí, né? Mas nós fazemos a luta. Eles estão conosco, como a Matia falou, nos ajudando, participando. Se for para apanhar, eles estão na frente para não deixar bater na gente. Né? Então eles que estão na frente nos ajudam muito. Mas a maioria é mulher e nós passamos ativamente da luta em defesa do direito dos trabalhadores. Então nós precisamos, trouxe essa plaquinha aqui porque é o nosso tema, né? Manutenção e criação do direito conquistado na nossa convenção coletiva. Porque nós temos muitos direitos aqui conquistados. Infelizmente, esse ano eles querem retirar muitos e nós já mudou um pouco, né, Matia? A proposta, porque nós já dizemos que não vamos a convenção para retirar direito. Convenção coletiva de trabalho é para ampliar. E esse ano ela está querendo manter o que nós temos. Mas depende de nós
depende da mobilização dos trabalhadores, participação dessa luta. Então, quero parabenizar aqui essa audiência pública de Augusta, por ter feito a convocação, mas agradecemos a vocês que estão participando. A vocês aí, estudantes, parabéns por terem participado. Vocês serão o nós de amanhã, que vocês amanhã continuem fazendo essa luta tão árdua que é participar da luta em defesa dos trabalhadores. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Tem uma pergunta, não sei se ela quer vir fazer a pergunta. Pronto, ótimo. Bom, venha, Daniele. E depois que eu vi aqui embaixo, eu digo, não, mas é melhor ela vir fazer. A Daniele aí vai fazer a pergunta. Boa tarde, né? Meu nome é Daniele Nazário. Boa tarde. Levante. Boa tarde. Meu nome é Daniele Nazário. Eu sou funcionária do Apivida e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Juliana. Porque como lá existem muitas dobras, porém, como é que ele me respalda quando eu não quiser dobrar? Daniela, é o que a gente estava comentando. A dobra vai ser a eventualidade, não vai ser uma rotina. Se a gente tem muitas dobras, você precisa fazer uma denúncia formal ao conselho, para a gente poder ir lá e solicitar o dimensionamento. Certamente você está precisando de mais profissionais. Você já deve ter sentido isso, que deve ter poucas pessoas na sua unidade. Porque se tem dobra, pode ter certeza que é quantidade de pessoal insuficiente. A sua denúncia você vai colocar o nome, telefone, contatos, mas a instituição não vai divulgar. O Corém precisa saber que qualquer denúncia precisa ser identificada, porque o conselho precisa do retorno. Então, e muitas vezes o Corém precisa também saber de alguma intercorrência que aconteceu específico. Por exemplo, às vezes eu chego num hospital, Antônio Prudente, que é o caso aqui do exemplo. Não sou eu a fiscal, mas eu chego lá para fiscalizar, adivinha como é que está a escala? Completa ou não? Tem completinha. Super. Aí como eu vou fiscalizar um local que está bem completinho na escala? Eu preciso saber o dia, a hora, o período, que não tinha gente ali. Como é que eu vou saber se não foi a pessoa que denunciou? Então o conselho precisa de informações. Por isso, denúncia não pode ser anônima. É anônima para a instituição ou para o denunciado. A gente nunca vai dizer quem é que foi o denunciante. Mas eu preciso saber, porque tem peculiaridades que só mesmo a pessoa que está denunciando que sabe. Entendeu? Deixa eu só querer que você me esclareça só uma coisa. Eu fui orientada pelo Corém que, suponha, eu trabalho de 1 às 19. Então, a minha colega vai faltar. A enfermeira está sabendo, aí ela passa para mim que ela vai faltar, eu digo que não posso fazer a dobra. Então, o Corém orientou o seguinte, vamos ver se procede, né? Que eu pegue, escreva lá no livro de ocorrência, que comunique para a enfermeira, que a pessoa vai dobrar, eu bata meu ponto saindo, e depois bata entrando e passe 2 horas, dê 2 horas para a enfermeira arrumar uma pessoa para ficar no meu lugar. Então, se em 2 horas, se em 2 horas a enfermeira não arrumar ninguém, então não é abandono de trabalho, eu posso ir embora. Isso procede? Assim, eu não vou te... Não sei quem te disse isso. Você tem que isso por escrito? Não tem por escrito, mas eu fui no Corém e conversei pessoalmente. Mas aí, coisas desse tipo, gente, a gente precisa ter formalmente. Porque imagina o Corém dizer assim, tá, tu pode ir embora. E acontece qualquer coisa. Porque lá no nosso artigo existe um negócio chamado de código de ética.